com toda sorte de bênçãos, como diz a palavra dele, e tem mesmo. Só quem prova é que vê isso. E eu tenho procurado provar a cada dia mais que o Senhor é bom. O salmista, ele nos dá esse conselho: provai e vede que o Senhor é bom. Muitas das vezes nós não procuramos provar do Senhor, por isso não sabemos o quão bom Ele é. E aí a gente fica na margem, a gente não vai mais além, a gente perde muita coisa de Deus. E Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, amados. Deus tem coisa muito grande para fazer ainda, nesse finalzinho de ano, creio eu. Deus tem milagres grandiosos para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso chamado, para a sua família, no seu trabalho, não importa. O que você veio buscar de Deus, creia que ainda há tempo de milagres até o fim do ano. Coisas grandes que você tem no seu coração, projetos de Deus, acontecerão no nome de Jesus. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu quero estar adorando ao Senhor com louvor. Aproveitar o amado Robson. Essa é aquelas antigas. Essa é mais velha que eu. Não, pode tocar. Me ajuda aí, Ed, por favor. Pastor Ed é meu segunda voz, não é isso? Nós estamos com um projeto para montar uma dupla sertaneja gospel, pastor. Estamos nessa fé aí. Ele já parece com um que tem aí, não parece? Tem um cantor aí que é até evangélico ele, acho que era esqueci o nome do rapaz. Ele é fortinho, ou ele e o irmão dele. Eu esqueço, Não, é uma dupla mesmo, que tem sertaneja que ele sabe o que eu estou falando. Ele falou que já foi confundido, já deu autógrafo na rua e tudo. Falou que já tirou foto. Falando nisso, uma vez eu estava lá, se eu não me engano, na Cinelândia. Aí eu estava passando lá e eu tenho um amigo meu lá que tem uma loja de CDs evangélicos. Aí eu passei lá para conversar com ele, um tempão que eu não via. De repente juntou um alvoroço lá na loja, Kleber Lucas na loja. E o cara também não era fácil, esse é meu amigo, ele aproveitou o microfone. Tarde de autógrafo, Kleber Lucas. Eu falei, já aproveitou para vender CD. Eu fiquei sem graça, eu não sabia o que dizer, a loja dele, ele gritando lá na porta, Kleber Lucas, o pessoal chegando, tirando foto, fazendo selfie. Aquele dia eu devo ter parado a opção de Facebook aí. E o pessoal comentando, foi enganado, hein? Parece, mas não é. É Lá Maior, por favor, pode ser. Esse louvor eu vou adorar ele antes de estar ministrando, porque sabe aquela coisa que te perturba, entre aspas, no bom sentido? Esse louvor, essa semana passada, ele ficou martelando no meu coração de uma forma muito veemente e eu não sabia como parar de cantar isso. Na hora do meu TSD estava ele também. Aí eu colocava lá esse louvor também para estar orando e buscando a Deus. Ele falou muito no meu coração. A letra dele é uma entrega de fato. Eu queria que você fizesse desse louvor a sua oração de fim de ano e preparação também para o próximo. Que a sua vida seja uma oferta agradável a Deus. E esse louvor, ele diz bem isso. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi. Agradável a ti. O que é que a gente faz? Minha vida a ti consagrei. Essa parte é linda. Meus dons e talentos são pra te servir.
Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Do início, a tua palavra esconda mesmo, faça isso. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, Senhor. Das tuas águas bebi. Uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, Senhor. Meus dons preciosos são todos seus. Não vejo razão na minha vida, porque tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem completa, até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto. Eu queria ouvir só a igreja. Meus dons e talentos, diga, meus dons e talentos, tudo para a honra dele. Preciosos são teus. Não vejo razão nenhuma na minha vida, Senhor. Aleluia. Tu és meu Senhor. Assim como o fogo refina o ouro. Aleluia, 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 aleluia. Vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pode aplaudir a ele, que ele é digno. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o tipo de louvor que eu queria ter composto. Esse aí, não tem negócio assim, caramba, que é uma entrega mesmo, de fato. Que a nossa vida seja assim, uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Obrigado, pastor Ed. Obrigado. Daqui a pouco a gente... É o César Menotti, eu lembrei do nome, eu olhei para ele, eu lembro. Porque eu sempre brinco com ele assim. No... Parece muito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em nome de Jesus. No Salmo 1.
Deixa eu abrir também a minha, como dizer. Amém. Salmo 1. Como o ministro Robson estava falando aqui, são dias que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dias de prevenção. Eu acho que para a gente evitar muita coisa, a gente tem que estar prevenido. E a palavra tem como nos ensinar a nós andarmos com mais cuidado. Muita coisa que a gente possa ter praticado, a gente toma cuidado para que não pratique mais. E aquilo que a gente não fez, a gente tem na palavra como evitar isso. E esse Salmo 1 é bem preciso nesse momento da nossa vida. Quase fim de ano, a gente já vai pensando no que a gente construiu nesse e os cuidados que a gente tem que tomar no próximo. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 1, no versículo 1. Bem-aventurado, muito feliz, né? Feliz pra caramba, dizia na linguagem mais atual, é o varão, a pessoa, mulher, homem, jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só até aí, a gente vai continuar mais um pouco. Esse início, eu estava esses dias estudando sobre a palavra, e a gente vai reparando que as quedas das nossas vidas, elas não começam como queda. Ninguém começa caindo. A queda, ela tem os estágios até que queda seja. E aqui o salmista, ele está advertindo pelo Espírito de Deus que aquele que será muito feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele anda segundo a lei de Deus, segundo os conselhos da palavra de Deus. Mas só que o primeiro estágio de um homem em queda é o começar a andar em lugares escusos, em lugares errados, com pessoas de repente que não tem nada para oferecer, em lugares perigosos, caminhos tortuosos. Ele começa no primeiro estágio, ele começa andando no conselho, algo que ele ouviu, e aquilo parece atrativo, ele começa a andar por aquela palavra, por aquela pessoa, aquele conselho, aquele conceito, e assim ele começa o estágio de queda sem que se perceba. Ele anda segundo o conselho dos ímpios, e sem perceber, ao começar a andar segundo o conselho dos ímpios e não de Deus, daqui a pouco ele se encontra como? Qual a outra parte do versículo aqui? Nem se detém. Ele começa muito bem andando, achando que está tudo bem na vida dele, mas está indo para o lado contrário de Deus, porque o conselho que ele está seguindo não é o de Deus. São conceitos, às vezes, como o ministro falou aqui, da televisão, dos artistas, da mídia. A gente é bombardeado 24 horas, sem sequer que percebamos, a gente está sendo bombardeado, irmãos. Essa é a grande realidade, a gente nem percebe, mas as influências estão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossos filhos, amigos. E se a gente não tomar cuidado, a nossa igreja, a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que têm vindo até a nossa vida. Nós temos que escolher, como ele diz depois lá, antes, a preferência é que a gente siga as leis de Deus. Mas o homem em queda, ele fica sedado e ele não percebe. E ele vai andando achando que está feliz, achando que está indo pelo caminho certo, andando segundo o conselho dos ímpios. E lá vai ele, todo feliz, mas só que uma felicidade falsa. Está aqui alguém que já viveu isso. Eu sempre gosto de deixar claro
Todos nós somos suscetíveis à queda. Todos nós, se não tomarmos cuidado, a gente pode cair num precipício. A gente pode ir para o fundo do poço. Ainda bem é que o poço tem fundo. O pior é que quando a gente cai num poço que não tem fundo. Deus ainda nos dá essa graça, muitas das vezes, de deixar cair num poço sem fundo, para que ali a mão dele nos alcance. Mas a gente não tomando cuidado, como diz aqui, daqui a pouco a gente está detido, vai andando no caminho mau, daqui a pouco você está preso nele, você está detido, e aí você já não é dono mais das suas razões, nem das suas ações. O diabo começa a tratar a pessoa como escrava dele, ele está preso, atado, amarrado nos caminhos e no conselho a qual ele seguiu. É aquela pessoa que às vezes até tem vontade de voltar às vezes, mas ele está tão preso, tão detido, está tão comprometido, que ele já não tem mais forças. O diabo já o deteve, já o mantém preso. Lembra daquela mulher que Jesus disse, lá no livro de Lucas, como diz um pastor, está na Bíblia, está na Bíblia isso? Jesus falou que Satanás a mantinha presa, não é isso? Mantinha presa há 18 anos. O diabo tem essa propriedade de prender, de deter alguém. Se a gente deixar os conselhos e o caminho de Deus, é isso mesmo, os estágios vão acontecendo, a gente não vai percebendo. Anda, daqui a pouco se detém, está preso. E aqui tem mais. Nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, estado de comodismo. Pronto. Quando se assenta, é porque parece que está num local de sociedade. A pessoa que se assenta, ela anda, está presa, daqui a pouco o diabo fala assim, agora senta. Já que está aí mesmo, agora já pode sentar, faz parte do convívio, já faz parte da confraria, e a pessoa, ela já se acha sociável naquele lugar, que outrora para ela, antes, era um local totalmente errado, mas só que ela agora já está assentada ali. Pessoas que cansaram muitas das vezes da vida e estão assentando em lugares errados. Jesus, quando está indo com aquela mulher samaritana, diz a palavra de Deus que ele se assenta junto ao poço, porque estava cansado do caminho. O lugar certo de assentar é junto ao poço, é junto ao lugar onde emanam as águas de Deus, e não sentar em lugares que não tem nada mais a ver com a gente. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, é o que diz o apóstolo Paulo. Eu queria fazer um paralelo rápido, vai lá para o livro de Gênesis comigo, em nome de Jesus. O livro de Gênesis tem eu estava fazendo esse paralelo em casa, eu achei bacana, fui vendo algumas coisas. Gênesis capítulo 1, que fala da queda do homem e de Eva, né, no caso. E eu fiz um paralelo que o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo diz que ele tinha receio e ele queria evitar algumas coisas. É o que eu falei no início aqui, essa palavra é uma palavra de prevenção. Não que você esteja andando no caminho dos ímpios, está detido e já se assentou na roda, mas é para a gente ter cuidado. E o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 11, 13, ele fala: eu receio e quero evitar, é que assim como a serpente enganou a Eva, a gente às vezes é enganado sem saber. E quem é enganado por aquilo que parece que é o certo,
Por isso se chama engano. Se fosse tão diferente do certo, não enganaria. É ou não é verdade? O que é diferente não engana. Agora, o que é muito próximo. E foi isso mesmo que a serpente plantou no coração de Eva. E o apóstolo Paulo diz, olha, a serpente enganou a Eva com astúcia, e a mente de vocês, ou os sentidos de vocês, também não podem ser corrompidos. Os sentidos, isso que ficou no meu coração, sentidos. O diabo, ele vai corrompendo por vias da nossa vida. É alguma coisa que a gente olha, alguma coisa que a gente toca. São sentidos mesmo que vão nos sedando pouco a pouco, a gente não percebe. Olha só o que diz na palavra de Deus, lá na queda mesmo. Capítulo 3. Olha como é que a palavra de Deus tem sentido mesmo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aqui já começa um erro, porque Eva já se distancia do propósito. E de repente nem era a primeira vez que ela estava se distanciando do propósito. Adão com certeza já havia contado para ela todos os planos de Deus, os conselhos de Deus, as leis de Deus acerca deles e para a vida deles. E ela vai dar aquela passeada básica com a sua bolsa, bem mulher, né? Ela pega e vai ao shopping lá no jardim, dá um passeio, pega o cartão de crédito do Adão e fala, vou dar uma volta, e não devia ser a primeira vez. E aí a serpente, muito esperta, a Bíblia deixa claro, né, que ela era dos animais a mais astuta de todas, próprio Satanás aqui. E ela começa com uma conversa mole. Olha, foi assim que Deus fez. Primeiro ela concorda com Deus. Olha o engano. Primeiro concorda, para depois discordar. Foi assim que Deus disse. O assunto começa meio que amigável. Parece que ela vai concordar com aquilo que Deus disse. Mas na verdade ela vai plantar algo ao contrário. E usando os sentidos que Paulo fala. Os sentidos de Eva vão ser atacados pela serpente. Preste atenção. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha como é que Eva sabia. Disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente, está chamando Deus de quê? De verdadeiro ou de mentiroso? É sempre assim que funciona. Não é bem assim não. É isso que o pastor pregou lá domingo? Não, não é bem assim não. Vê bem, presta atenção, menina. Presta atenção. Não é bem isso não. Lembra, no passado você não pensava assim. Está viajando agora. Isso não faz mal nenhum não. É só uma provadinha, é só um golinho. É só uma voltinha só. É só um papo no Facebook rapidinho. Dá um oi. Dá um olá. É só isso, não tem problema. E assim as portas vão se abrindo. E a gente nem vai percebendo. Daqui a pouco é um rombo na vida. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus é mentiroso. É o que ela está falando. Primeiro ela começa como quem concorda. Depois ela quer implantar a ideia dela. E é assim que o diabo faz. Ele não chega com cara de enganador, com cara de diabo. Se chegasse, a gente já metia o pé. É ou não é verdade? Se o diabo chega como ele é, tá doido.
Tu não quer nem papo, a gente foge a 1000 por hora, meu irmão. Agora ele não vem como se é de fato. Geralmente vem um cara cheiroso, ou vice-versa. As coisas sempre são diferentes. Só depois que a máscara é retirada, depois que a expulsão acontece do jardim, é que vai cair a ficha. Eu falei no início, é uma palavra de prevenção para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, certamente. Porque Deus sabe, olha só como é que ela agora vai provocar Eva e desdenhar de Deus. Porque Deus sabe, a verdade é que Deus está escondendo coisa de você. Deus não quer que você conheça as coisas na totalidade, Eva. Acorda, Eva. Deus sabe que no dia em que dele comeres, o fruto é muito bom. Mas Deus não quer que você participe do todo dele. Deus é egoísta, Eva. É o que ele está falando aqui. No dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos. Deus não quer que vocês abram os olhos. Deus quer manter vocês cegos. Que mentira. O Deus que dá vista aos cegos não quer que a gente enxergue. Deus quer nos preservar do mal. Essa é a verdade. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, pronto, primeiro sentido, aguçou. O que a gente falou lá do apóstolo Paulo? Para que não sejam corrompidos os vossos sentidos. Paulo falou: cuidado, eu estou com medo, porque lá com Eva foi assim. Ela viu, começou a enxergar, pronto. Ela já começou a ver coisa diferente. O sentido, visão foi aguçado para o mal. É aquilo que a gente sempre viu na palavra que é errado, mas andando com pessoas erradas, na hora errada, a gente acha que é certo. E a gente olha aquilo já não como tão ruim assim. A Eva começou a ver. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela já viu que era boa. Sentido, visão, já, opa, o negócio é bom. Deus falou que não podia, por que isso? Ela deve ter começado a viajar a mente dela. Bem que a serpente está falando mesmo, que Deus está querendo é poupar coisas da gente. Quando a coisa é boa, que Deus bom é esse que esconde coisas boas da gente? A serpente é amiga, parceira. Devem ter saído juntas para passear no shopping também, a serpente feminina. Provavelmente. É, não é? Eu viajo na palavra, às vezes dou uma viajada mesmo, tá? Me perdoa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, olha a visão sendo a cada vez mais aguçada, e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou, pronto. Segundo sentido, tato. Pronto, mais um corrompido, e assim ela foi se corrompendo aos poucos. Como eu falei no início, a queda não começa como queda. Ela começa como a gente fala para os nossos filhos assim: filho, cuidado, você vai cair. Desce da cadeira, vai cair. Aí tem hora que a gente dá um aqui, não está vendo, né? Só assim, a gente sabe que não vai machucar tanto, a gente deixa. Só para deixar de ser teimoso, a gente vira as costas e fica meio olhando de lado. Já fez isso também, né? Com o sobrinho, com o filho, a gente não quer que se machuque. Fez com o sobrinho lá em São Gonçalo hoje, está lembrando. É verdade. Mas aí a gente fica assim, eu cansei de avisar. Já que quer ir, vai. Você acha que Deus também não age assim, gente? Deus é pai como nós. É porque a gente tem uma visão de Deus só como Deus, mau Senhor, com chicote, barbudo, bravo. Mas Deus é pai, né? Como a gente que tem filho. A gente avisa. Tem hora que você larga de mão. Com todo amor e carinho. Não bota a mão na tomada. Asaf tira a mão daí, cara, tomada.
deixa. Tá, você vê chorando, você fala assim, viu? Aí você aproveita para quê? Para instruir mais uma vez com aquela dor que se está sentindo. É assim que Deus faz. Às vezes teimamos com Deus, Deus nos avisa, nos dá o melhor, como aqui nós estamos lendo agora, mas a gente teima e sempre, quase sempre, queira Deus que não aconteça isso na nossa vida mais, a gente vai pendendo para o lado errado. A gente vai para o lado errado. Deus está falando, está avisando, Deus já avisou. Aí vem a serpente, nos dá a mão e vai falando outras coisas, e a gente esquece da palavra em nós enxertada, e a gente joga essa palavra, parece que no lixo. Por isso que o salmista diz uma coisa linda, que até é o tema desse louvor: escondi a tua palavra no meu coração para não... Escondi. Ele falou que escondeu mesmo, porque lá em Mateus mesmo diz que as aves do céu, elas podem vir e pegar a semente e levar. E essas aves do céu simbolizam o próprio diabo, que tentam arrancar de nós a palavra que Deus enxertou no nosso coração. Por isso o salmista falou, vou fazer um depósito aqui, eu vou esconder essa palavra, para que eu não venha errar mais, eu não quero pecar contra Deus. E quando ele esconde, ou se nós escondemos a palavra, todas as nossas produções de vida serão a partir dessa palavra em nós escondida. O coração é o centro das nossas emoções. Por isso que tem tanta gente errando, fazendo besteira, a gente fica olhando lá fora, né? A gente fica abismado com cada notícia, que não parece que é no mundo aqui, parece que é outro lugar. Não é verdade? Tem coisa que assusta, eu até evito ver jornal, porque você acaba ficando meio que pirado. Nosso ponto de vista tem que ser a palavra. Senão a gente está perdido. Matou um, não sei o que, estuprou outro, não sei o que, tal. São as produções do coração do homem sem Deus, sem a palavra escondida dentro dele. E aí, o que vai produzir é isso mesmo. A produção vai ser segundo a carne. Vamos lá para a gente correr aqui. E vendo a mulher, e a gente está e tomou do seu fruto e comeu, não é isso? E ela fez o quê? E deu também? Deu também ao seu marido. E o Zé Mané pegou e comeu. É ou não é? O cara conhece os preceitos de Deus, ele passava para ela e ele vai apaixonadão. Devia estar gamado. Tanto que quando ele vê a Eva a primeira vez, ele fica, né? Ele fala até um tipo um poema, né? Agora essa é a mulher, não sei o quê, carne da minha carne, osso. Ele faz o cara gamado. Isso nos faz pensar, pessoal. Quando a gente está sedado por coisas erradas e não pela palavra, a gente corre esse risco. Adão estava mais apaixonado por Eva do que pelo próprio Deus. Um cara que tinha todo dia um TSD face a face. Esse tirava onda, né? Todo dia Deus descia e batia um papo, devia ser um barato. E Adão, como é que foi hoje? E aí, lavrou, como é que foi e tal. E aquele papo íntimo com Deus. E Deus o presenteia com algo, e esse algo, a mulher, uma bênção na vida dele, era para ser, e a partir disso Adão desobedece a Deus também. Tem muita gente que pede coisas a Deus, Deus dá o presente, ele vira as costas para Deus. Deus já não é mais tão importante como era. Senhor, eu quero casar, me dá um marido, me dá uma esposa, Senhor, me dá um filho. Aí o filho é a razão da vida, o marido é a razão da vida, o emprego é a razão da vida. Por isso que às vezes Deus ele nos detém em certos caminhos, para que ele continue sendo o principal. Deus às vezes faz questão de manter, sabe? Ele fala assim, não, vou manter aqui. Aí a gente não entende, por que Deus está me mantendo assim? Porque ele sabe como seria. Então Deus mantém nessa situação, abençoando da forma que ele quer.
porque senão ele vai ser deixado, ó, de costas. E deu também ao seu marido e comeu com ela. Lembrei do Abraão lá. Abraão foi outro também. Deus acaba de falar com ele, Deus fala com ele, Deus faz promessa para Abraão, e logo depois a Sara, né, ela olha para sua serva Agar e fala: e aí, Abraão, que tal? Pô, o cara tinha acabado de ouvir uma promessa maravilhosa de Deus. Deus leva o cara para fora, manda o cara contar a estrela, porque ainda estava de dia. A Bíblia mostra depois, se quiser ler. Depois que o dia declinou, né? Ainda não era, o sol não tinha se posto, não. Deus leva o cara para fora, faz promessa. Agora conta as estrelas, se é que pode, Abraão, conta aí. Não dá para contar, tá claro. Nem estrela tem. Deus quer levar ele num nível de fé, para contar aquilo que nem existe. E aí depois vem Sarai e dá um papo nele lá, o cara esquece tudo e fala: é mesmo, né? E ouviu Abraão a voz de sua mulher, e vai ele, prolonga a promessa de Deus. Amém? Terminando já. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Como se esconder de Deus? Ainda mais nas árvores. Sem chance. Não dá para se esconder de um Deus onipresente. Quem sabe você que está aqui hoje tentou se esconder da presença de Deus algumas vezes. E essa é a tendência de todo ser humano. Não é só a tendência, de repente, sua, que já tentou se esconder de Deus. É a tendência de todos nós. O caminho correto a fazer é ir a Deus. Mas nós sempre nos viramos para sair de Deus. Errou, falhou. O certo é ir para o Senhor, quem pode nos livrar do pecado e de todo mal. Mas a gente não, a gente é aquela síndrome adâmica que todos nós temos, de ficar com medo, com receio, com vergonha. Mas muitas das vezes não temos vergonha de virar as costas e errar. Mas do retorno temos, de encarar Deus e falar: Deus, é isso que aconteceu, meus sentidos foram corrompidos, mas eu estou arrependido e quero voltar. Meus irmãos, é tempo de nós tomarmos cuidado. Deus falou muito comigo esses dias sobre isso, sabe? Houve alguns bombardeios. Como eu sempre falo, geralmente você não prega nada à toa. Deus fala comigo primeiro, depois eu se eu estou falando é porque eu vivi alguns bombardeios, algumas tentativas de Satanás contra mim. Porém é momento de nós tomarmos todo cuidado. Aí Deus me deu uma palavra no meu coração sobre prevenção. E aí a gente olha de onde a gente veio, de como Deus nos resgatou, de como Deus nos levantou. E aí a gente começa a honrar isso. É hora de nós honrarmos a Deus com a nossa vida, sabe? Meu irmão, vai vir pressão contra todos nós. Pressão de coisas que você quer fazer, que você gosta de fazer. Mas qual a sua preferência? Como lemos lá no início, em Salmo 1, o que você prefere? Deus ou um momento só? Seja como o salmista que disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer é o quê? É bem-estar. Eu só estou bem na presença dEle.
Em outro lugar não dá para estar bem. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Como eles andavam e o próprio Jesus se apresenta e anda com eles. Aí quando o Senhor desaparece, eles falam: porventura não ardia o nosso coração quando Ele andava conosco? Olha só como é que Jesus faz diferença na nossa vida. Quando Ele sai do caminho, acabou a graça. Não tem graça viver sem Jesus. Não tem graça, não se renda ao pecado. Essa é a palavra de hoje, que Deus tem falado ao meu coração. Não se renda. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão precisando e precisavam ouvir isso. Pastor, estava quase caindo, pastor. Pastor, não estava aguentando mais. Aguenta firme. Porque quando a pressão aumenta, como Jesus lá no deserto, é porque os anjos estão chegando com a bandeja para te servir. Pode acreditar nisso. Jesus no deserto, ele é tentado. E quando ele resiste, vem os anjos e o servem. O diabo quer servir pessoas antes dos anjos de Deus, com paliativos, com coisas que vão só ser para a hora. Jesus quer nos dar coisas para a eternidade. Não é só coisa para a hora. Aquilo ali passa, o prazer acaba, vem a tristeza, vem a vergonha de Deus. Aí vem aquele: meu Deus, o que eu fiz? Já fez. Tem jeito? Tem. Glória a Deus pela graça. Oh, aleluia. Como o apóstolo Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa condenação? Não foi? Não se sinta condenado pelo amor do sangue de Jesus. Você está pensando aí: meu Deus, mas eu já fiz. Eu não sou esse que estou prestes, eu caí, eu errei. Jesus está aqui te dando liberdade para perdão, para amor do mesmo jeito. E dizendo: filho, vai e não peques mais. Esse não peques mais de Jesus tem uma tradução: procure não pecar, porque as consequências são árduas. Porque o perdão dele está sempre disponível. Agora as consequências, elas são inevitáveis. Então ele nos quer poupar, na verdade, das consequências do pecado, que são graves às vezes, são complicadíssimas às vezes. E se você pode ou evitar, evite. Fora o prazer de andar na lei do Senhor, que é uma delícia. Não tem coisa melhor do que você sentir Deus, do que você caminhar com Deus, do que você ser levado a cada dia em lugares por Deus, porque Deus está te levando. Não tem coisa melhor, sabe? Então, que a gente possa colocar isso no coração nesse ano mais do que nunca, nesse finalzinho, e começar com esse pensamento: Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, nada acima dele. Porque com ele as coisas vão andar, com ele as coisas vão fluir. Vai funcionar todas as coisas com Deus. Agora, se abandoná-lo, a gente vai achando que está tudo bem, né? Parece que está tudo legal. A gente está sentado na roda dos escarnecedores, na sensação de comodismo, que está tudo bem. Depois de ter andado, tapinha nas costas, meu amigo, meu parceiro, tal, está andando, beleza, agora está preso, não consegue sair, daqui a pouco sentou. Faz parte do clube, tem uma carteira do clube dos pecadores. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para salgar lá fora. Ainda que você entre em lugares, não é que essa mensagem é para você assim: então não posso falar com a pessoa tal, então não posso, se for na festa me chamar, não posso, porque eu sou crente. Não tem nada a ver, né, pastor? Isso aí está por fora. Isso aí afasta pessoas. Não tem nada a ver com cristianismo. O pastor Edson deve ter vivido isso várias vezes, o pastor Everson também, outros pastores, se estiver aqui, deve ter vivido isso aí. Na igreja que eu pastoreava, uma vez chegou a irmã e falou: pastor, não estou aguentando mais, eu estou trabalhando numa casa assim, que tem mais assim, que tem aquilo outro. Vou sair de lá, é muito, muito peso, eu vou sair de lá. Aí eu fiquei olhando assim para ela, assim, ela pensou que eu ia falar assim: isso, sai mesmo, sai de lá. Já ouviu isso muito, né?
pastor, não estou aguentando mais, a casa tem isso, a casa tem aquilo. Falei, mas irmã, lá é o teu lugar. Falei, achou um lugar para ficar. E ela pensou que eu ia falar assim, sai de lá, você é cristão, você é de Deus, tem que sair de fora do meio desse povo. Pelo contrário, eu falei, não, Deus te colocou lá, irmã, que bênção. Ela ficou triste, deve ter ido procurar outro para se aconselhar, para ver se falava o que ela queria, porque ela não gostou não. Eu vi o jeito que ela ficou assim, ela falou assim, ai meu Deus, eu crente que ele ia falar para mim sair, eu doida para sair. Para ver, ela não queria mais, eu trampo. Porque Deus nos chamou para quê? Para ser atraente, para atrair as pessoas para Jesus. Então, meu irmão, se você não tiver amigos que não professam a sua fé, como você vai atraí-los para a sua fé em Cristo? Se você não atender o telefone dele, se você não der papo para ele, não quero mais, agora eu flutuo, agora eu ando voando. Não tem isso. Como eu estava até conversando com o pastor um dia, Jesus sendo Deus, ele deixa a forma de Deus para ser homem. E às vezes o nosso erro é não ter esse equilíbrio. Ou somos quase anjos demais, que não precisa, porque nós somos naturais, mas somos cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença. Então a gente pode caminhar para os lugares, sim. Daniel, o cara viveu num lugar muito louco, na Babilônia, cheio de deuses, e o cara foi uma bênção ali. Foi uma bênção. José do Egito, e aí a gente vai vendo o próprio profeta Samuel. Os filhos de Eli eram pirados, e ele ali crescendo em graça, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo uma bênção, e foi embora. Então, meu irmão, a palavra é de prevenção, de cuidado com coisas que podem te levar ao pecado. Mas seja cheio do Espírito Santo aonde você estiver e alcance vidas. Faça um estrago no inferno. Faz estrago mesmo, deixa o diabo de cabelo em pé se ele tiver. Chifre tem no desenho. Amém? Graças a Deus. Deixa eu ver a hora aqui. 9:01 já. Ó. Deixar vai falando, né? Vamos então adorar a Deus com aquela, né? Para a gente terminar. Aquela do coração. Coração de pedra, o pessoal sabe. Essa aí.